Existe um motivo pelo qual algumas pessoas prosperam, enquanto outras lutam a vida inteira e parecem nunca sair do mesmo lugar. E muitas vezes as pessoas pensam que isso acontece por causa de sorte ou por causa de oportunidades. Mas a verdade é que existe um princípio muito mais profundo por trás disso. Um princípio que aparece tanto na Bíblia quanto nos ensinamentos de Napoleon Hill. E quando você entende esse princípio, você começa a perceber algo muito importante. Deus não quer apenas mudar sua vida. Muitas vezes, antes de mudar sua vida, Ele precisa transformar sua mente. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade. Pedem uma vida melhor, pedem mais oportunidades, pedem crescimento financeiro, mas continuam alimentando os mesmos pensamentos de sempre. Pensamentos de medo, pensamentos de dúvida, pensamentos de escassez. E existe um conflito invisível nisso. É como alguém que planta uma semente em um solo cheio de pedras. Mesmo que a semente seja boa, ela não consegue crescer da forma que deveria. A mesma coisa acontece com a prosperidade. Quando a mente está cheia de medo e dúvidas, a prosperidade encontra resistência para se desenvolver. A Bíblia revela algo muito poderoso em Provérbios 23:7. Porque como o homem pensa em seu coração, assim ele se torna. Isso significa que os pensamentos não são apenas ideias passageiras. Eles moldam a forma como você enxerga a vida. Eles influenciam suas decisões. Eles influenciam suas atitudes. E com o tempo, eles começam a moldar os resultados que você experimenta. Napoleon Hill ensinava exatamente esse princípio. Ele dizia que os pensamentos dominantes de uma pessoa acabam se transformando na realidade da sua vida. Se uma pessoa passa anos acreditando que nunca vai conseguir, ela começa a agir de acordo com esse pensamento. E ela deixa oportunidades passarem. Ela duvida de si mesma. Ela se limita sem perceber. Mas quando uma pessoa começa a mudar sua mentalidade, algo começa a acontecer. Ela passa a enxergar possibilidades onde antes via apenas dificuldades. Ela começa a acreditar mais em si mesma. Ela começa a agir com mais coragem. E aos poucos, sua realidade começa a mudar. Mas existe algo ainda mais profundo que muitas pessoas não percebem. Deus muitas vezes transforma a mente de uma pessoa antes de entregar prosperidade a ela. Imagine se alguém recebesse grande prosperidade sem estar preparado mentalmente. Essa pessoa poderia perder tudo rapidamente. Poderia tomar decisões impulsivas. Poderia destruir oportunidades importantes. Por isso, muitas vezes, existe um processo antes da prosperidade. Primeiro vem o crescimento interior. Primeiro vem a transformação da mentalidade. Primeiro vem o desenvolvimento do caráter. E muitas vezes esse processo acontece de forma silenciosa, porque no começo nada parece mudar por fora. Mas algo poderoso começa a mudar por dentro. A forma de pensar começa a se transformar. A forma de reagir aos problemas começa a mudar. A forma de enxergar oportunidades começa a evoluir. E é nesse momento que novas possibilidades começam a surgir. Ideias novas aparecem. Caminhos que antes pareciam impossíveis começam a fazer sentido. Conexões inesperadas começam a acontecer. E muitas vezes as pessoas olham para esses resultados e pensam que foi sorte. Mas na verdade tudo começou com uma mudança invisível dentro da mente. Imagine duas pessoas que cresceram na mesma cidade. As duas tiveram dificuldades. As duas enfrentaram desafios. As duas tiveram oportunidades parecidas. Mas com o passar do tempo, algo curioso aconteceu. Uma delas começou a acreditar que poderia construir algo maior para sua vida. Mesmo enfrentando problemas, continuou tentando. Aprendeu com os erros. Continuou buscando conhecimento. Continuou tentando novas ideias. A outra pessoa fez o contrário. Começou a acreditar que nada dava certo para ela. Sempre que surgia uma oportunidade, dizia: "Isso não vai funcionar. Isso não é para mim. Isso é sorte dos outros." Com o passar dos anos, as duas pessoas tinham vidas completamente diferentes. Mas a diferença não começou no dinheiro. A diferença começou na mentalidade. Os pensamentos que cada uma alimentava todos os dias começaram a influenciar suas decisões. E as decisões começaram a criar caminhos diferentes. É por isso que vigiar os pensamentos é algo tão importante. A mente humana funciona como um jardim. Se você não cuida do jardim,
as ervas daninhas começam a crescer. Pensamentos negativos funcionam exatamente assim. Se você não presta atenção, eles começam a dominar sua mente. Eles começam a influenciar sua forma de ver a vida. Por isso é tão importante escolher bem aquilo que você permite entrar na sua mente. As palavras que você ouve, os conteúdos que você consome, as ideias que você aceita. Tudo isso influencia diretamente sua forma de pensar. E sua forma de pensar influencia diretamente sua forma de agir. Outra coisa muito importante é aprender a visualizar um futuro melhor. Muitas pessoas vivem presas apenas ao presente ou ao passado. Elas lembram constantemente dos erros que cometeram, das dificuldades que enfrentaram, das oportunidades que perderam. Mas quem desenvolve uma mentalidade de prosperidade aprende a olhar para frente. Aprende a imaginar uma vida melhor. Aprenda a acreditar que novas oportunidades podem surgir. E essa visão começa a influenciar suas atitudes. Ela influencia suas decisões. Ela influencia o caminho que a pessoa escolhe seguir. Com o tempo, essa nova mentalidade começa a produzir novos resultados. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque a pessoa começou a agir de forma diferente. Existe algo interessante que muitas pessoas só percebem depois de anos. Grandes mudanças na vida geralmente começam de forma invisível. Primeiro muda a forma de pensar, depois muda a forma de agir. E só então começam a aparecer resultados visíveis. No começo ninguém percebe, mas aos poucos novas oportunidades começam a surgir. Novas ideias aparecem, novos caminhos começam a se abrir. E muitas vezes as pessoas de fora pensam que aquilo aconteceu por sorte. Mas na verdade foi resultado de uma transformação interior. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez esteja enfrentando desafios que parecem não ter solução. Mas existe algo que você precisa lembrar. Antes da prosperidade aparecer por fora, ela geralmente começa dentro da mente. Ela começa na forma como você pensa, na forma como você acredita, na forma como você decide continuar mesmo quando as coisas parecem difíceis. Talvez Deus não esteja atrasando sua prosperidade. Talvez Ele esteja preparando sua mente para receber algo maior. Porque quando sua mente muda, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, suas atitudes mudam. E quando suas atitudes mudam, sua vida começa a seguir uma direção completamente nova. E então a prosperidade deixa de ser apenas um desejo distante. Ela passa a ser uma consequência natural da pessoa que você se tornou. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, escreva nos comentários. Eu decido prosperar. Quando você declara isso, sua mente começa a trabalhar a seu favor. E se você quer aprender mais sobre os princípios da riqueza ensinados por Napoleon Hill, inscreva-se agora no canal Código Mental do Sucesso. Aqui você vai aprender como desenvolver a mentalidade que atrai prosperidade, propósito e direção para a sua vida. Nos vemos no próximo ensinamento.